Meus pais me deram uma viagem de presente pelo meu aniversário de 18 anos, mas quando voltei, a casa estava vazia, e me disseram que eu já era suficientemente adulta para morar sozinha. Quando completei 18 anos, meus pais me deram o que parecia ser um presente de aniversário incrível, uma viagem de fim de semana com todas as despesas pagas. Não era nada luxuoso, apenas uma viagem para uma cidade próxima com estadia em um hotel, mas naquele momento me senti muito grata. Parecia uma celebração final da minha infância antes de entrar na vida adulta. Não havia razão para suspeitar que algo estava errado, mas quando voltei para casa, tudo havia desaparecido. Os móveis, as roupas, tudo. Meus pertences haviam sumido. Minha chave não funcionava. Havia uma placa de vende-se na frente da casa, e eu fiquei ali parada, me perguntando o que tinha acontecido, porque eu só havia saído por alguns dias. A primeira coisa que pensei foi que talvez eu tivesse errado de endereço, mas não, o endereço estava correto, e eu estava parada em frente à casa onde tinha vivido. Tentei ligar para meus pais, mas os números estavam desconectados. Eu não tinha nada além de uma mochila com roupas para o fim de semana e um celular cuja bateria estava acabando. Finalmente consegui entrar em contato com uma tia, que me explicou o que tinha acontecido. Meus pais haviam planejado tudo por meses. Colocaram a casa à venda, levaram tudo o que quiseram e me deixaram para trás. Mudarão-se para outro estado sem deixar endereço. E quando finalmente os localizei através de parentes distantes, sabe o que me disseram? Que eles já haviam cumprido a parte deles ao me criar durante 18 anos, e que agora era a minha vez de ser adulta. Agiram como se fosse algo normal simplesmente irem embora sem me dizer nada. Para eles, como eu já era legalmente adulta, então deveria me virar sozinha. Eu estava sem casa, sozinha, sem economias, sem rede de apoio, sem nada. Abandonada da noite para o dia. O mínimo que poderiam ter feito era me avisar com antecedência. E eu não era ingrata nem preguiçosa. Tinha empregos de meio período com os quais ajudava em casa. Era aplicada na escola, fazia minhas tarefas, sempre fiz a minha parte para ser uma boa filha. Nunca tomei nada como garantido e sempre fui grata. Eu não era mimada, não esperava que me sustentassem. Estava disposta a trabalhar e a me mudar ao completar 18 anos. Quão difícil seria simplesmente me dizer isso? Me perturbava profundamente o fato de que eles realmente achavam que estavam certos, e que eu era ingrata por sequer questionar suas decisões. Foram tão cruéis, mas já não se importavam mais porque haviam ido embora para longe. Levou anos para eu sair do buraco em que me jogaram. Trabalhei em vários empregos, dormi em sofás de amigos e muitas vezes no meu carro, quando não tinha para onde ir. Apesar de tudo, consegui estudar em uma universidade, e embora tenha levado mais tempo do que para outros, fiz o melhor que pude com as cartas que recebi. Conquistei uma vida que eles jamais imaginaram que eu seria capaz de alcançar. Hoje tenho 36 anos, sou felizmente casada com meu maravilhoso marido Samuel. Temos um lindo filho de 1 ano chamado Oliver, e tenho uma carreira que me permite ter um teto sobre a minha cabeça. Cheguei a esse ponto sem a ajuda dos meus pais, ou melhor, eu diria que cheguei aqui apesar dos meus pais. E de repente minha mãe aparece depois de 18 anos de silêncio, sem sequer querer pedir desculpas. Agiu como se nada do que aconteceu tivesse acontecido, apenas mandou uma mensagem casual perguntando como eu estive todo esse tempo, junto com outra dizendo que ela e meu pai adorariam conhecer o neto deles. Por mais que eles agissem de forma normal, como quem se reconecta com um velho amigo, são os mesmos que me abandonaram há exatamente 18 anos. Eu não respondi porque, bem, não acho que eles mereçam uma resposta, e eu não tenho nada a dizer a eles. Querem conhecer meu filho, a quem chamam de neto, mas não acho que eles sejam avós dele. São apenas as pessoas que moraram comigo até meus 18 anos porque a lei os obrigava, e só isso. Contei a Samuel sobre a mensagem, e ele ficou furioso por mim. Disse que eu não devo nada a eles. Para Samuel, eles não merecem ver nosso filho, e nada de bom pode vir da entrada deles na vida dele. Se você é pai ou mãe, vai entender, coisa que os meus nunca foram comigo. Você não quer que seus filhos estejam perto de pessoas desagradáveis ou que possam machucá-los. Então essa é minha história, de pais horríveis e sua tentativa de retorno à minha vida. Atualização 1. Eu achava que isso era tudo, porque uma pessoa normal, quando você não responde a mensagem, entende a indireta de que você não se importa. Mas narcisistas e pessoas cheias de direitos como meus pais, são tudo, menos pessoas normais. Para eles, está tudo bem ficar anos em silêncio comigo e depois voltar quando bem entenderem. Mas não funciona assim, a menos que o cérebro deles funcione como o de uma Karen ou de um Kevin. Com meu marido, tomamos a decisão de não responder, nem mesmo para dizer não porque eles não mereciam isso, e não responder deveria ser uma resposta suficiente. Mas não foi. Para esse tipo de gente, isso é um convite para se meter de novo na minha vida sem serem convidados. Continuaram mandando mensagens. No começo era só minha mãe mandando mensagens. Eram mensagens casuais e suspeitosamente doces. Ela agia como se simplesmente tivesse perdido o contato por um tempo, não como se ela e meu pai tivessem me abandonado aos 18 anos, sem nada.
Perguntava como eu estava, como estava meu marido, e se desmanchava de emoção por ser avó. Mandou fotos antigas minhas de quando eu era bebê, provavelmente tentando apelar para minhas emoções. Eu deixei tudo sem ler. Depois, as mensagens começaram a chegar com mais frequência, e o tom mudou de casual para confuso. Queria saber por que eu não respondia e repetia coisas como: só queremos ver nosso neto, você não pode ignorar sua própria família para sempre. Depois de alguns dias, ela parou de enviar mensagens e achamos que tinha acabado. Mas aí meu pai se juntou. Ele não se preocupou em fingir doçura. Estava frustrado desde a primeira mensagem. Disse que eu estava sendo imatura, que o que quer que tivesse me magoado havia acontecido há muito tempo e que já era hora de superar. As mensagens de texto e ligações se tornaram constantes. Cada vez que eu ignorava uma, chegava outra, e se eu bloqueava um número, eles usavam um novo. E então, um dia, escalaram para uma ameaça direta. A última mensagem da minha mãe dizia que se eu não permitisse que eles vissem o neto deles, seriam forçados a tomar providências. Segundo eles, tinham direitos como avós e iriam buscar todos os meios legais possíveis para fazê-los valer, gostando eu ou não. Eu poderia facilitar e deixar que vissem meu filho, ou então, eles seguiriam pelo caminho difícil. Mas para mim, demonstrar boas maneiras não significa ceder a esse absurdo. E como eu também não respondi a isso porque era simplesmente ridículo, eles vieram com algo ainda pior. Escreveram de outro número diferente, dizendo que iriam ligar para os serviços de proteção à criança. Achavam que impedir o neto de ver os avós era algum tipo de abuso. Dá vontade de rir, só de pensar que eles falam sobre abuso, depois do que fizeram. Talvez não tenha sido abuso infantil porque eu já tinha 18 anos, mas também não é como se eles soubessem o que é ser bons pais. Samuel ficou furioso quando mostrei a mensagem. Disse que se ousarem fazer uma denúncia falsa ou sequer tentarem nos processar por algo, não vai acabar bem para eles, de jeito nenhum. E eu também não acho que seja errado tratar pais como eles dessa forma. Eles não têm direito a nada, e muito menos a me escrever esse tipo de idiotice. Eu sei que eles não têm nenhum caso real com os serviços de proteção. Quero dizer, somos bons pais. Oliver está seguro, amado e bem cuidado. Mas o fato de que eles sequer fizeram essa ameaça já me diz tudo o que eu preciso saber. Não sei qual é o objetivo final deles. Talvez acreditem que podem me intimidar até que eu ceda. Talvez esperem que eu entre em pânico e os deixe entrar só para evitar problemas. Talvez estejam apenas com raiva porque eu me recuso a fingir que o passado nunca aconteceu. Mas aqui está a questão, eu não tenho mais 18 anos, e não preciso mais deles na minha vida. Eles se certificaram muito bem de me dar uma lição quando me deixaram na rua. Agora, vão ver as consequências. Eu sobrevivi sem eles e construí uma vida sem eles. Agora, eles não são necessários para absolutamente nada. Talvez tenham percebido que me abandonar para viver suas vidas teria consequências, e agora querem me recuperar na vida deles porque a vida deles está vazia. Bom, sempre pode ficar mais vazia se decidirem cutucar o vespeiro. Estamos documentando tudo, cada mensagem e cada ligação no correio de voz. Se quiserem jogar sujo, tudo bem, mas não fazem ideia com quem estão lidando. Atualização 2. Algumas semanas atrás, eles só me bombardeavam com mensagens e ameaças, tentando me fazer sentir culpada para que eu deixasse que vissem Oliver. E agora eles descobriram onde moramos. Depois que ameaçaram chamar os serviços sociais, Samuel e eu decidimos consultar um advogado. Precisávamos saber quais eram os nossos direitos e garantir que estaríamos protegidos caso realmente tentassem alguma coisa. Chegamos até a parar de atender números desconhecidos, caso tentassem entrar em contato de outras formas. O advogado nos tranquilizou, eles não têm nenhuma base legal. Os direitos de avós só se aplicam em casos extremos, geralmente quando há um relacionamento prévio estabelecido com a criança. Meus pais não fazem parte da minha vida desde que eu era adolescente, e claro, nunca estiveram na vida de Oliver. Mesmo assim, o advogado nos recomendou ficar atentos. Existem pessoas que, quando percebem que não podem vencer pela via legal, tentam ganhar através da intimidação. E foi exatamente isso que aconteceu. Há alguns dias, eles apareceram na nossa casa. Eu estava sozinha com Oliver naquele momento, e Samuel estava no trabalho. Como eu trabalho de casa, estávamos apenas nós dois. Eu tinha acabado de colocar Oliver para tirar uma soneca quando ouvi batidas na porta. No começo pensei que fosse uma entrega, mas logo os golpes ficaram mais fortes e insistentes. Olhei pelo olho mágico e lá estavam os piores pais do mundo. Nunca demos nosso endereço a eles. Como nos encontraram? Contrataram alguém? Rastrearam algum documento antigo? Eu não sei. E naquele momento honestamente não importava. Porque a única coisa importante era que eles estavam ali. E não vieram de mãos vazias. Minha mãe segurava uma sacola de presentes, provavelmente para Oliver, mais uma tentativa de manipulação para parecerem avós carinhosos. Meu pai estava atrás dela, de braços cruzados, já com cara de irritado por eu não estar abrindo a porta. Eu não abri a porta e nem respondi. Embora também não fosse muito difícil perceber que havia alguém em casa, já que havia um carro na entrada.
A voz da minha mãe pôde ser ouvida do outro lado da porta, doce até o ponto de causar náusea. Disse que só queriam conversar, que tinham vindo de longe para ver o neto e que eu devia ser razoável. Eu não respondi. Fiquei ali com o telefone na mão, tentando decidir o que fazer. E foi então que o tom mudou. A doçura acabou, e ela começou a exigir que eu a deixasse entrar. Já eram gritos os da minha mãe, porque tinham perdido tempo indo até ali e não iriam embora sem passar alguns minutos. Meu pai se juntou aos gritos, dizendo que o preço da gasolina não estava dos melhores no momento e que eles não gostavam de perder tempo. Então começaram a bater na porta com força, que se não fosse um pouco mais robusta, poderia ter sido arrombada. Peguei Oliver no berço, com medo de que o barulho o acordasse e ele começasse a chorar, o que só os encorajaria ainda mais. Além disso, se eles conseguissem entrar, eu queria correr e me trancar em algum cômodo enquanto esperava a polícia, para quem liguei assim que meu filho estava nos meus braços. Em seguida, liguei imediatamente para Samuel, e assim que ele atendeu, sussurrei o que estava acontecendo. Ele ficou furioso. Disse para eu trancar tudo, me afastar das janelas e se eles não fossem embora imediatamente chamar a polícia. Mas eu disse que já havia feito isso. A voz da minha mãe mudou de novo. De repente voltou a soar calma, como se não estivesse gritando segundos antes. Disse que me daria uma última chance para fazer a coisa certa e deixá-los entrar. Que se eu não o fizesse, iria me arrepender. Gritei através da porta que a polícia estava a caminho e que se não fossem embora naquele instante eu não retiraria a denúncia. Eles hesitaram por um momento e finalmente se foram, mas não sem antes deixarem sua marca. Meu pai chutou um dos nossos vasos da varanda, fazendo-o explodir no chão. Samuel chegou pouco depois e queria sair correndo atrás deles, mas eu supliquei para que não o fizesse. Precisávamos ser inteligentes. E naquela mesma noite tomamos uma decisão, fomos embora. Empacotamos o essencial e fomos direto para a casa dos meus sogros. Não nos sentimos mais seguros aqui. Se nos encontraram uma vez, podem fazer isso de novo. E agora que ultrapassaram a linha do assédio aberto, não sabemos qual será o próximo passo deles. O nosso foi apresentar uma denúncia à polícia, assim como conversar com nosso advogado sobre uma ordem de restrição. Samuel pensou em conseguir uma arma, mas eu não me sinto confortável com uma em casa. Esperamos que a via legal seja suficiente e que não precisemos chegar a esse ponto. Atualização 3. Já se passou uma semana desde que deixamos nossa casa para ficarmos na casa dos meus sogros, e aqui me sinto segura, ou pelo menos, tão segura quanto se pode estar considerando a situação. Há mais pessoas na casa e não estou sozinha em nenhum momento. A família do meu marido tem sido muito solidária comigo e com tudo isso, e sinceramente, ter meu cunhado por perto tem sido uma camada extra de proteção que meu pai certamente não vai querer testar. Esse cara não é só alto, parece saído de uma equipe de segurança particular de celebridades. Se meus pais tiverem a ideia de aparecer aqui, vão acabar levando uma bela surra. Mas meus pais não pararam de tentar por outros meios. Continuam com o assédio, e isso é algo bom para o nosso caso. Tentaram de tudo, ligar de números diferentes, enviar e-mails, e até conseguiram que pessoas que eu nem conheço, ou que não deveriam estar se metendo nisso, me ligassem. Pelo menos agora finalmente entendo por que estavam tão determinados a conhecer meu filho. No começo pensei que era apenas aquele típico senso de direito, acreditando que podiam voltar à minha vida e conseguir o que queriam. Mas acontece que é algo ainda mais repugnante. Fiquei sabendo por fontes próximas que mais ou menos ao mesmo tempo em que descobriram que eu tinha um filho, uma das minhas tias teve uma neta recém-nascida. E foi aí que tudo se encaixou. Eu tinha esquecido o quanto minha família era obcecada com os primeiros. Fui o primeiro filho, primeiro neto homem, tudo era uma competição. E agora havia uma oportunidade de superar minha tia. Eles não queriam conhecer Oliver porque de repente passaram a se importar com a família. Queriam exibi-lo como um troféu, garantir que todos na família estendida soubessem que eles tinham o primeiro neto homem, não apenas um neto, mas um menino. Consigo imaginar perfeitamente o tipo de orgulho doentio que estavam perseguindo. Minha mãe com aquele sorriso arrogante nas reuniões de família, esfregando na cara da minha tia que ela teve um neto antes. Meu pai estufando o peito como se ter um neto homem o tornasse superior. É por isso que estão tão desesperados, por isso fizeram o que fizeram. Porque pessoas narcisistas fazem esse tipo de coisa quando acham que estão certas. Eu fiquei furiosa. E quanto mais pensava nisso, mais memórias antigas voltavam à minha mente. Lembranças que não contei porque achava que o simples fato de terem me abandonado já dizia o suficiente sobre quem eram meus pais. Lembro de ser criança, crescendo numa casa onde sempre senti que nasci com o gênero errado para os meus pais. Fui a terceira neta, mas mais importante ainda era uma menina, e mesmo assim já dava para sentir a decepção. Meus pais nunca foram abertamente cruéis quanto a isso, mas também nunca me fizeram sentir especialmente desejada. Sempre me comparavam com meu primo mais velho, que foi o primeiro neto da família. A ele tratavam como se fosse realeza. Meus pais, embora fosse algo da família inteira, celebravam cada conquista dele como se fosse um evento nacional. Seus primeiros passos?
Reunião de família. Quando começou a escola? Ligaram para todos os parentes para contar como ele estava se saindo bem. Eu era só mais uma menina, como minha prima. Lembro de ter ouvido minha mãe falando uma vez com uma de suas irmãs que tinha esperado ter um menino quando estava grávida de mim. E de repente muitas coisas começaram a fazer sentido. Quando me abandonaram aos 18 anos, quando venderam a casa e me deixaram sem nada, passei anos tentando entender o porquê. Sim, eles são pessoas ruins e egoístas, mas eu queria chegar ao fundo da questão. Mas não há muito o que dizer. Simplesmente me abandonaram quando puderam, quando era legal, e isso é tudo. Só porque eu era mulher. E mesmo assim aqui estou quase 2 décadas depois, e essa tradição nojenta continua me assombrando. E pior ainda, agora ela está sendo direcionada ao meu filho. Mas o meu filho não vai fazer parte dessa tradição. Isso nós vamos garantir. Atualização 4. Já se passaram meses desde que esse pesadelo começou. Já não se trata apenas das acusações por assédio, e isso por si só já teria sido estressante o suficiente. Mas meus pais decidiram ir ainda mais longe. Estão tentando lutar pelos direitos de avó sobre o meu filho. Eu não deveria ter ficado surpresa. Com o quão arrogantes são, provavelmente era inevitável. Mas saber disso não torna tudo menos exaustivo. Meu marido e eu estamos mental e emocionalmente esgotados. Esses últimos meses têm sido um ciclo interminável de reuniões com advogados, de apresentação de documentos, e de garantir que meus pais não possam se aproximar de nós. Oi, se você pensa, bom, agora eles vão deixar esse assunto em paz e todos poderemos retomar nossas vidas, eles fazem algo novo. A essa altura, nem sequer estamos morando na nossa própria casa. Continuamos hospedados na casa dos meus sogros por segurança. E embora eu esteja incrivelmente grata a eles, sinto falta de ter o meu próprio espaço. Sinto falta da nossa antiga vida com Samuel, antes que meus pais invadissem tudo isso. Mas temos que fazer isso, porque não conseguimos obter a ordem de restrição contra os meus pais. Porque segundo a justiça tudo é muito complicado, já que agora eles estão pedindo os direitos como avós. E eu odeio que os primeiros anos de Oliver estejam sendo ofuscados por esse desastre. Eu quero poder aproveitar vê-lo crescer sem ter que me preocupar se meus pais tóxicos vão fazer alguma loucura. Não quero viver constantemente paranoica, com medo de que encontrem outra maneira de invadir nossas vidas. Nós também estamos processando por assédio ao mesmo tempo, mas tudo isso é uma grande pilha de esterco legal que nunca termina. A ideia era fazer isso para deixar claro que não iríamos nos deixar intimidar por eles. Mas em vez disso, eles pararam de nos intimidar fisicamente por diferentes meios de comunicação, para agora fazer isso legalmente. Meus pais estão tentando argumentar que eu nunca quis deixá-los fazer parte da minha vida e que estou fazendo o mesmo com meu filho. Que eles foram pais amorosos durante 18 anos, e que agora não conseguem acreditar que eu esteja sendo assim com eles. É uma loucura, mas é isso que estão usando como argumentos contra mim para me desgastar. Não acho que a estratégia deles seja ganhar de fato. Eles só querem me esgotar até que eu diga, tudo bem, vocês podem conhecê-lo. E parece que está funcionando, exceto pelo fato de que, embora estejamos cansados de tudo isso, ainda temos energia para continuar lutando. O que me alimenta é o quanto eu os odeio tanto por terem me abandonado quanto por tudo que estão fazendo agora. E é com esse ódio que sigo na briga. 2 podem jogar o jogo de esgotar o outro. E quando eu os esgotar, vou continuar, indo ainda mais longe. Atualização 5. Já se passaram quase 2 anos desde que esse pesadelo começou, e finalmente posso dizer que estamos livres. Vencemos todos os processos. Depois de tudo, depois de todo o estresse, as ameaças e o esgotamento total por lutar pela nossa paz, finalmente colocamos um fim nas tentativas implacáveis dos meus pais de se meterem à força em nossas vidas. A ação judicial para obter direitos de avós foi rejeitada e arquivada, enquanto o processo por assédio foi julgado a nosso favor, e eles foram condenados a pagar cerca de $15.000, uma conta bem alta por um vaso quebrado. Mas mesmo tendo vencido, meu marido e eu decidimos que não podíamos mais correr riscos. Por isso, há um mês, empacotamos tudo e deixamos o país. Agora vivemos no exterior e sinceramente ainda parece irreal. Nos estabelecemos no país de origem da minha sogra e, por sorte, a transição tem sido relativamente tranquila. Samuel teve a sorte de ser transferido dentro da mesma empresa, e até subsidiaram parte da mudança, o que foi uma grande ajuda. Quanto aos meus sogros, decidiram vir conosco, já que já estavam planejando se aposentar aqui. E embora tenha sido uma grande mudança, por enquanto estamos nos adaptando bem. E meus pais? Bem, da última vez que soube deles, ainda estavam reclamando. Sim, diminuíram um pouco o tom dos ataques diretos, provavelmente porque sabem que não podem se dar ao luxo de mais problemas legais. Mas isso não significa que pararam completamente de se fazer de vítimas. Porém, nunca mais nos encontrarão. Atualização 6. Hoje tudo tem estado muito calmo em relação aos meus pais. Eles não conseguiram nos encontrar de forma alguma onde vivemos, e devo admitir que este país me agradou mais do que eu imaginava. No começo nos mudamos para um bairro mais seguro do que aquele em que vivíamos antes,
E não estou falando apenas da segurança em relação aos meus pais, mas da segurança em geral. Então essa mudança tem sido bastante positiva. Lamento começar com o lado positivo e depois passar para os aspectos negativos, porque sei que isso pode deixar você com um sentimento pior do que se eu tivesse começado pelo negativo e deixado o bom para o final. Mas espero que entenda, isso só é negativo se você for meus pais, porque para o resto das pessoas, incluindo Samuel e eu, essas coisas são bastante positivas. Oi, lembra que te contei que meus pais adoravam competir com a família para serem os primeiros em tudo? Pois é, eles já perderam a competição por ter o primeiro neto homem. E minha tia, que é bem parecida com eles, ou talvez até pior, não perdeu a chance de zombar deles durante uma reunião de família. Ela não parava de mostrar o neto dela várias e várias vezes e perguntar aos meus pais sobre o deles. Isso durou algumas horas até que minha mãe, sem aviso prévio, deu um tapa na cara da minha tia enquanto ela ainda segurava o bebê nos braços. Minha prima e o marido dela tiveram que intervir porque minha mãe a atacou segurando o bebê. Como resultado, meu pai também se meteu e começou a brigar com o marido da minha prima. A reunião terminou bem rápido quando a polícia chegou e prendeu tanto o marido quanto o meu pai. E além disso, foram apresentadas acusações contra a minha mãe. Desde então, meus pais não são mais convidados para nenhuma reunião de família, e ainda tiveram que pagar $1.800 à minha tia pelo tapa, e $2.400 aos pais do bebê, minha prima. Ela me contou tudo isso muito tempo depois que aconteceu, porque não sabia se eu queria saber de coisas relacionadas aos meus pais, dado o nosso histórico. Mas eu disse que ela estava maluca se achava que eu não iria querer saber de algo assim. Além do mais, aqui é muito seguro, mas também muito entediante. Você não escuta fofocas como essas. Meus pais não precisam mais se preocupar em competir dentro da família. E eu não preciso mais me preocupar que queiram usar meu filho como parte dessa competição, porque eles já não têm mais família. História 2. Um amigo ficou conosco por um mês e teve um caso emocional com a minha namorada pelas minhas costas. Verifiquei nosso computador e encontrei mensagens deles combinando encontros. Eu moro com minha namorada há mais de 2 anos, estamos juntos há cerca de 6 anos, desde que nos conhecemos na faculdade. Já terminamos a faculdade faz um tempo, e eu estava bastante feliz com a minha vida no geral, ou pelo menos estava, até essa merda acontecer e virar tudo de cabeça para baixo. Algum contexto, nos conhecemos em uma festa no nosso 3º ano da faculdade, nos demos bem de cara, começamos a namorar e meio que nunca paramos. As coisas iam bem, na maior parte do tempo. Claro, tivemos altos e baixos como qualquer casal, mas nada muito sério. Depois da formatura, conseguimos empregos decentes na mesma cidade, então decidimos morar juntos. Isso foi há cerca de 2 anos, e honestamente, as coisas estavam indo bem. Falamos sobre casamento algumas vezes, mas nunca de forma séria. Tínhamos uma boa rotina, compartilhávamos um cachorro, e até comprei uma casa há cerca de 10 meses, que estávamos reformando juntos. Então, um dos meus amigos, que se mudou para outro país há alguns anos, anunciou que voltaria para uma visita. Eu ofereci para ele ficar conosco, já que não tinha outro lugar para ficar e os hotéis aqui são caros. Minha namorada nunca tinha conhecido Léori, não é um nome verdadeiro, obviamente, mas ela meio que o conhecia através de mim, porque Léori e eu fazíamos chamadas pelo Skype de vez em quando, e ela geralmente estava por perto durante essas chamadas. Às vezes se cumprimentavam, nada demais. Léori e eu somos amigos desde o 1º ano da faculdade. Tivemos muitas aulas juntos, estudamos juntos, fomos a festas juntos, éramos bem próximos até que ele se mudou por causa do trabalho, há cerca de 3 anos. Mantivemos contato, mas não tanto quanto antes, só ligações ocasionais por Skype a cada 2 meses, checando pelas redes sociais, esse tipo de coisa. De qualquer forma, estávamos todos animados com a visita dele. Eu não via o cara fazia uma eternidade e achei que seria divertido colocar o papo em dia. Conversei com minha namorada antes, é claro. Ela pareceu totalmente tranquila com isso e disse que estava ansiosa para finalmente conhecê-lo. Ela até arrumou especialmente o quarto de hóspedes e comprou lençóis novos para ele. Lembro de pensar como eu era sortudo por ter uma namorada tão atenciosa. Avançando no tempo, Léori chegou e, no começo, tudo parecia tranquilo. Ele estava grato por ter um lugar para ficar, estávamos nos divertindo mostrando a cidade para ele, tudo corria bem. Tirei alguns dias de folga do trabalho para passar um tempo com ele, mostrar a cidade, apresentar a alguns dos nossos amigos em comum que ainda moram por perto. Minha namorada se juntava a nós quando podia, mas ela precisava trabalhar na maioria dos dias. Mas, por volta de 2 a 3 semanas da estadia dele, ele planejava ficar por cerca de um mês. Comecei a me sentir desconfortável com o jeito que Léori e minha namorada estavam agindo juntos.
Nada específico que eu pudesse apontar exatamente, só vibrações. Eles riam de piadas internas das quais eu não fazia parte, mandavam mensagens um para o outro enquanto estávamos todos na mesma sala. Ela parecia se iluminar quando ele entrava no cômodo. Houve uma vez em que estávamos todos assistindo a um filme, e eles sentaram juntos no sofá enquanto eu fiquei na poltrona. Eu juro que estavam sentados mais perto do que o necessário. Outra vez cheguei mais cedo do trabalho e os encontrei na cozinha, cozinhando juntos e ouvindo música, parecendo confortáveis demais. Tentei ignorar no começo. Disse a mim mesmo que estava sendo paranoico, ou algo assim. Talvez eu só estivesse com ciúmes por eles estarem se dando tão bem. Eu deveria estar feliz que minha namorada e meu amigo gostassem um do outro, certo? Mas isso continuava me incomodando, então finalmente decidi conversar com minha namorada sobre isso. Ela me garantiu que nada estava acontecendo, e que eu estava imaginando coisas. Disse que só estava tentando fazer meu amigo se sentir bem-vindo, já que ele estava ficando conosco por tanto tempo. Eu queria acreditar nela, então não disse nada a Léory. Mas o clima estranho continuava. Comecei a notar mais pequenas coisas. Parecia que eles tinham desenvolvido várias rotinas juntos enquanto eu estava no trabalho. Tomavam café da manhã juntos depois que eu saía, tinham começado a assistir a uma série de TV juntos da qual eu não gostava. Uma vez os ouvi falando sobre mim, e eles ficaram em silêncio quando entrei na sala. Só muitos pequenos detalhes, que sozinhos talvez não significassem nada, mas juntos estavam me deixando cada vez mais desconfortável na minha própria casa. Com o tempo, os pequenos hábitos irritantes de Léory também começaram a me afetar. Deixava a louça na pia, fazia barulho quando eu tentava dormir, usava minhas coisas sem pedir. Coisas pequenas que normalmente não me incomodariam, mas agora pareciam um grande problema. Começamos a ter pequenas discussões por motivos bobos. Tipo, pedi para ele limpar o banheiro depois de usar, e ele agiu como se eu estivesse sendo irracional. Ou ele bebia as cervejas da geladeira e não comprava mais. A tensão na casa estava ficando insuportável. Então, finalmente pedi que Léory fosse embora e procurasse outro lugar para ficar. Disse que precisávamos do nosso espaço de volta, e que ter um hóspede por tanto tempo estava pressionando o relacionamento entre mim e minha namorada. Ele pareceu surpreso, mas concordou, embora as coisas tenham ficado bem estranhas depois disso. Ele começou a procurar um Airbnb ou algo assim. Minha namorada ficou estranhamente chateada com isso e disse que eu estava sendo um mau amigo. Brigamos por causa disso, ela me chamou de egoísta e disse que eu estava tratando Léory mal sem motivo. Isso doeu muito, porque eu sentia que ela devia estar do meu lado. Cerca de uma semana depois, Léory foi embora. Voltou para sabe-se lá onde ele mora agora, algum país da Europa, esqueci qual. Achei que aquilo seria o fim de tudo, e que as coisas voltariam ao normal entre mim e minha namorada. Mas há alguns dias, percebi que o Facebook da minha namorada tinha algumas mensagens de Léory. Temos um computador compartilhado na sala, e ela deixou a janela aberta quando foi tomar banho. Eu não estava bisbilhotando nem nada, só estava ali na tela. Quando perguntei sobre isso depois do banho, ela rapidamente fechou a janela e disse que não era nada, só Léory tentando entender por que eu estava amargo com ele. Isso me deixou desconfiado, mas tentei deixar pra lá. Seguimos com a vida nos dias seguintes, mas as coisas pareciam estranhas entre nós. Minha namorada me repreendia, me chamava de pessoa miserável por como tratei Léory. Até brigamos porque eu disse que não queria que Léory passasse a última noite antes do voo na nossa casa. Ele queria voltar para cá por uma noite antes de ir embora do país. Ela acabou pedindo desculpas, mas eu ainda estava decepcionado que ela não ficou do meu lado, ou não entendeu meus sentimentos. Atualizações sobre os dias deles, comentários com duplo sentido, piadinhas internas, toda essa merda. Não houve nenhuma menção explícita a algo físico acontecendo entre eles, mas todo o tom da conversa era definitivamente inapropriado para alguém que está em um relacionamento. E havia algumas referências a momentos sozinhos que me fizeram pensar no pior. Confrontei minha namorada imediatamente. Tive que acordá-la às 1 da manhã e perguntar sobre isso. No começo ela estava sonolenta e negou tudo, mas quando eu disse que tinha lido o histórico de mensagens, ficou claro na mente dela que eu tinha visto tudo. Você não tinha o direito de ler minhas mensagens, ela disse primeiro, tentando inverter a situação para cima de mim. Eu não caí nessa. Expliquei o quanto eu estava machucado. Dei hospedagem para esse cara, mostrei a cidade, fiz tudo para ele durante um mês, e mesmo depois de tudo isso, ela me disse que eu era o louco. Agora minhas piores suspeitas se tornaram verdade.
Meu amigo Léo está obviamente cortado da minha vida, não posso ter pessoas tóxicas como ele por perto. Ela começou a chorar e disse que nunca quis me machucar, disse que nada físico aconteceu entre eles, o que eu não acredito nem por um segundo, e que eles só se conectaram e gostavam de conversar um com o outro. Ela tentou fazer parecer que tudo foi inocente, mas não há nada de inocente em fazer as coisas escondidas pelas minhas costas e mandar mensagens cheias de flertes para outro cara, especialmente um dos meus amigos. Perguntei diretamente se ela tinha sentimentos por ele. Ela hesitou e depois disse, não sei, talvez, é confuso. Isso foi tudo que eu precisava ouvir. Disse para ela sair, ir dormir no sofá, porque eu não conseguia nem olhar para ela naquele momento. Mas minha namorada é outro problema. Estou completamente apaixonado por ela e não quero perdê-la. Por outro lado, meu coração está em pedaços, e eu tenho amor próprio demais para continuar namorando alguém assim. Ela destruiu completamente minha confiança, e o pior de tudo é que me humilhou, indo atrás de um dos meus amigos, alguém que eu deixei ficar na minha casa. Sinto que eu mesmo me ferrei de várias maneiras, e que eu deveria ter percebido antes. Mas fui ingênuo. Ambos tínhamos que trabalhar no dia seguinte, mas eu não consegui dormir nada. Fiquei deitado encarando o teto. Lembro de uma noite em que precisei ficar até mais tarde no trabalho e cheguei em casa e encontrei os dois bebendo vinho e rindo juntos. Outra vez, quando eu queria sair só com a minha namorada, e ela sugeriu que chamássemos o Léo junto. Todos esses pequenos momentos que pareciam inocentes na época, mas agora parecem sinistros. Minha namorada e eu mal nos falamos na manhã seguinte. Ela tentou conversar comigo, mas eu simplesmente não conseguia lidar com aquilo. Antes do trabalho, saí mais cedo de casa e fiquei até mais tarde, evitando voltar. Quando finalmente cheguei, ela queria conversar. O que ela me disse foi que achava que eu não a amava mais. Que, toda vez que ela tentava falar algo sério, eu fazia piada e não levava a sério. Que eu nunca prestava atenção nas necessidades ou sentimentos dela. Que o Léo realmente ouvia o que ela dizia e fazia ela se sentir valorizada. Sei que não é fácil ouvir isso, e admito que às vezes sou imaturo, mas porra, eu achava que éramos mais fortes que isso. Nunca percebi que ela se sentia assim. Mas isso ainda não é desculpa para o que ela fez. Não sou perfeito. Trabalho muito. Às vezes esqueço datas importantes. Às vezes não sou o melhor em expressar meus sentimentos. Mas sempre amei e tentei mostrar isso à minha maneira. Achei que ela sabia disso. Achei que o que tínhamos era forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Acho que estava errado. Sinto que nosso término é inevitável. Mas isso torna tudo tão complicado, considerando que acabei de comprar esta casa há cerca de 10 meses, e nós temos um cachorro juntos. Ela ainda dirige um carro que eu dei a ela quando comprei um novo no ano passado. Dividir tudo isso não vai ser fácil. Para ser honesto, eu não quero que ela vá embora. Mas minha cabeça me diz que é isso que precisamos fazer, mesmo que meu coração diga o contrário. Estamos dormindo em quartos separados nos últimos dias. O clima na casa está horrível. Mal nos falamos, exceto quando necessário, principalmente sobre coisas práticas, como quem vai alimentar o cachorro ou o que falta comprar no mercado. Ainda não contei para muita gente o que aconteceu, só para alguns amigos próximos que não conhecem o Léo. Todos dizem que eu deveria expulsá-lo imediatamente, mas não é tão simples assim. Será que devo tentar resolver as coisas com ela? Ela realmente me traiu ou estou exagerando? Eu não sei o que fazer. Atualização. Muitos de vocês assumiram coisas que não eram verdade, mas a maioria estava certa sobre o fato de que eu precisava terminar tudo. Já se passaram quase 20 dias desde que tudo aconteceu. Tive muito tempo sozinho, e meu trabalho me mantém na estrada, então tive algumas viagens de negócios nesse meio tempo que me ajudaram a me distrair. Tive que participar de reuniões em Boston e Atlanta, o que, na verdade, foi uma bênção, porque me deu um pouco de espaço, longe da casa e de todas as lembranças lá. Depois daquela primeira noite, tivemos várias outras conversas ao longo dos dias seguintes. Todas seguiram praticamente o mesmo padrão. Ela chorava, pedia desculpas, dizia que nunca quis me machucar. Eu pedia mais detalhes sobre o que tinha acontecido entre eles, e ela ou ficava na defensiva, ou dava respostas vagas que não me diziam muita coisa. Jurou que nunca dormiram juntos, mas admitiu que se beijaram uma vez. Não sei se acredito que foi só isso. Honestamente, acho que a pior parte foi quando ela tentou jogar a culpa em mim. Disse que eu era emocionalmente indisponível, que não dava a atenção que ela precisava, que se sentia sozinha mesmo comigo ali do lado.
Talvez haja alguma verdade nisso, não sei, mas não justifica o que ela fez. Depois de cerca de uma semana desse vai e vem, finalmente disse que tinha acabado de vez, e que ela precisava se mudar. Ela chorou muito, mas eventualmente concordou que era o melhor. Está morando com a irmã por enquanto, até encontrar um novo lugar. Deixei que ela ficasse com o cachorro por agora, já que viajo tanto a trabalho, mas concordamos que ele é meu, e que ela vai devolvê-lo assim que se estabelecer em outro lugar. Também deixei que ela ficasse com o carro, já que foi um presente e eu não preciso dele de volta. Não sou mesquinho a ponto de tirar um presente, mesmo depois do que ela fez. Até agora, estou aproveitando esse novo estilo de vida que estou tentando construir para mim mesmo. Tenho muito mais tempo livre agora, e estou gostando de ter controle total sobre minha rotina e minhas tarefas do dia a dia. Poder planejar só para mim mesmo é algo libertador. E estou começando a olhar para trás e enxergar todos os defeitos do meu relacionamento anterior, que agora vejo como sinais vermelhos claros. Por exemplo, essa não foi a primeira vez que ela teve comportamentos questionáveis com outros caras. Teve um colega de trabalho dela, há alguns anos, com quem ela vivia trocando mensagens e saindo. Na época, expressei minha preocupação, mas ela me fez sentir como se eu fosse controlador e ciumento, então recuei. Pelo que eu sei, nada aconteceu de fato, mas agora fico me perguntando se não aconteceu e eu só nunca descobri. Outro sinal vermelho era o fato de que ela sempre fuçava o meu celular, mas ficava super na defensiva se eu sequer pegasse o dela. Ela sabia minha senha, mas se recusava a me dizer a dela por princípio. Agora vejo quão hipócrita isso era. No geral, eu estava bastante infeliz enquanto estava com minha ex. Estou reconhecendo isso agora. Tolerei essa infelicidade e continuei em frente porque achava que era isso que caras normais fazem em relacionamentos de longo prazo. Teoria do custo afundado e tudo mais. Também achava que ela era leal, então não via razão para terminar, o que reconheço agora como uma falha minha que preciso corrigir para voltar a ser uma pessoa emocionalmente saudável. Tenho aprendido muito sobre mim mesmo nesse processo. Como o fato de eu tender a ignorar problemas até que eles fiquem grandes demais para lidar, ou como uso o humor para evitar conversas sérias, exatamente como ela dizia. Estou tentando trabalhar nisso, embora seja difícil mudar hábitos tão enraizados. Conheci alguém em uma das minhas viagens para Atlanta, e tivemos relações sexuais no meu quarto de hotel. Foi uma das piores experiências sexuais da minha vida. Era cedo demais depois do término, e na minha cabeça, eu só pensava que estava com tesão, que iria transar com outra pessoa e dar um tempo a mim mesmo. Mas no segundo em que começamos a fazer sexo, fui atingido por uma onda enorme de emoção. Pensei imediatamente na minha ex, já que ela foi a única pessoa com quem tive relações por anos. Os movimentos, a penetração, tudo estava tão associado na minha mente a estar com ela, que olhar para baixo e perceber que não era ela me fez sentir enjoado e profundamente triste. Não consegui terminar. Acabei virando de lado e tentando segurar as lágrimas. Felizmente, essa mulher foi compreensiva quando contei que tinha acabado de sair de um relacionamento. Ela decidiu ir embora sem drama. Foi gentil o suficiente para me dizer que sabia como é isso e que as coisas melhoram com o tempo. Com certeza não vou ligar para ela de novo. Me arrependo de ter me colocado nessa situação, mas acho que aprendi algo depois disso, principalmente que ainda não estou pronto para estar com outra pessoa, nem mesmo para sexo casual. Minha ex não tinha realmente amigos próprios. Isso deveria ter sido outro sinal de alerta. Ela estava constantemente com os meus amigos. E, sendo honesto, eu não me importava muito na época. Mas agora percebo quanto isso é problemático, uma pessoa que não tem nenhum amigo próximo ou grupo de pessoas com quem convivia antes de a gente começar a namorar. Meus amigos sempre estiveram ao meu lado, mesmo os que conheci antes da minha ex. Agora, ela está sozinha. Não tenho ideia de com quem ela tem falado sobre tudo isso, além da família imediata. E, sinceramente, não me importo. Falando em amigos, conversei com alguns amigos em comum que eu e Léo tínhamos. Todos ficaram chocados, mas também me disseram que já tinham uma sensação de que algo estava acontecendo. Léo mentia para eles quando perguntavam. Alguns chegaram a notar como minha ex se comportava perto do Léo em encontros de grupo e acharam suspeito, mas não quiseram dizer nada sem provas. Eu queria que tivessem dito, mas entendo por que não fizeram isso. Léo tentou entrar em contato com alguns deles para tentar consertar a situação, mas eles já tinham ouvido a história por mim antes, então a maioria já cortou relações com ele. Mas, para ser honesto, eu também não sou tão próximo desses amigos, e não planejo me aproximar deles no futuro.
Leori era a única conexão real que eu tinha com esse grupo. Então, se eles decidirem continuar em contato com ele, definitivamente não vou gostar e não teria problema em cortar contato com eles também. Na verdade, isso já virou um problema com um dos nossos amigos em comum, vamos chamá-lo de John. John é um cara legal, temos interesses parecidos, e ele estava por perto em várias ocasiões em que Leori também estava. John veio à minha casa no último fim de semana, já que comprou um carro novo em uma concessionária perto da minha casa. Ele mora a cerca de 1h30 daqui. John e eu estávamos batendo papo, e inevitavelmente começamos a falar sobre tudo o que aconteceu. Ele comentou que tinha falado com o Leori, e que o Leori ainda está mentindo para ele. Isso me incomodou. Disse ao John que se ele, John, continuar se associando com o Leori, então não vejo como poderíamos continuar sendo amigos. John obviamente ficou um pouco chateado com isso, dizendo que simplesmente não consegue processar tudo o que aconteceu e que quer dar uma chance para o Leori se explicar. Eu disse que tudo bem, mas novamente, é como se ele estivesse passando pano para essas atitudes, e se ele quiser se queimar no futuro, essa é uma decisão dele. Eu só não quero o Leori por perto de jeito nenhum, em nenhuma circunstância. E se o John quiser continuar sendo meu amigo, ele precisa entender isso. Não é como se o Leori tivesse batido no meu carro e se recusado a pagar. O cara me apunhalou pelas costas, e eu nunca vou esquecer disso. Mesmo que, com o tempo, eu consiga perdoar o Leori, o que, neste momento, não consigo, o Leori está morto para mim. Conversamos brevemente depois que expulsei minha ex, e foi basicamente um monte de xingamentos entre nós. Muito infantil, como eu disse. Eu sabia que não conseguiria nenhum fechamento conversando com esse cara. Ouvi-lo tentando se explicar só piorou tudo. Ele tentou dizer que nunca teve a intenção de que as coisas fossem assim, que simplesmente aconteceu. Que besteira! Essas coisas não simplesmente acontecem. Você faz escolhas. E ele fez a escolha de me trair. Agora ele tem que viver com as consequências. Leori e minha ex são duas pessoas muito quebradas. Eles culpam os outros pela própria infelicidade, e acham que está justificado quando o comportamento deles magoa os outros. Consigo ver por que se sentiram atraídos um pelo outro, de certa forma, os dois têm essa mentalidade de vítima, onde nada nunca é culpa deles. Sempre há alguém a ser culpado. E, nesse caso, esse alguém fui eu. Não sei se ainda estão em contato. Parte de mim acha que provavelmente sim, mas estou tentando não me obcecar com isso. O que eles fazem agora é problema deles. Eu só quero seguir com a minha vida. Quanto a mim, bem, minha cabeça está um furacão durante cerca de 12 horas por dia. Tenho fumado maconha para manter a calma e jogar videogame, mas há muitos momentos em que evito totalmente fumar, porque sei que estou deprimido e que a maconha só vai me deixar mais triste, já que fico remoendo os sentimentos do passado. Seguir em frente tem sido uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer na minha vida. Alguns dias são melhores que outros. Tenho um bom dia no trabalho, ou uma noite divertida jogando online com amigos, e penso que estou indo bem. Mas aí algo me lembra dela, e tudo desmorona de novo. Ouvi histórias de outras pessoas dizendo que ficam felizes por isso ter acontecido comigo. Por quê? Porque passaram pela mesma coisa, só que depois de 30 anos de casamento e 3 filhos. Então sentiram que não só foram roubadas de alguns dos melhores anos da vida delas, como agora ainda têm uma obrigação financeira com a pessoa que mais as manipulou e machucou. Isso não me faz sentir melhor. Mas fico feliz por não termos tido filhos ou decidido casar. Eu certamente estaria lidando com mais um desastre nesse cenário todo. E aqui vai mais uma bomba. A irmã da minha ex, apenas 2 anos mais velha que ela, fez exatamente a mesma coisa no começo deste ano com o próprio marido. Literalmente, alguns dias depois que voltamos do casamento de destino deles, ela conheceu outro cara no casamento e decidiu que ele era o certo para ela. Transou com ele, mesmo assim foi adiante com o casamento, e depois que todos voltaram, terminou com o marido. Eu não sabia da história completa, e na época estávamos nos mudando para nossa nova casa, então convidei ela para ficar conosco até se reerguer. Quando ela começou a sair com esse novo cara, eu me senti muito desconfortável com isso. Também era complicado porque ela estava morando aqui e não parecia ter planos de se mudar. Tive que orientar a irmã dela sobre como conseguir um empréstimo para o sinal de um aluguel, como conversar com proprietários, essas coisas. Família muito imatura. Isso deveria ter sido outro sinal de alerta gigante, mas eu ignorei. E tive que lidar com as consequências disso. Meus pais também têm sido ótimos. Nunca foram muito fãs da minha ex,
E agora vejo que os pais às vezes realmente sabem das coisas. Mas eles foram cuidadosos para não dizer eu avisei. Meu pai me ajudou a levar algumas das coisas maiores dela até a casa da irmã. E minha mãe tem me mandado refeições caseiras que posso congelar e esquentar depois. Não sei se vou fazer outra atualização. Ainda estou tentando entender para onde seguir a partir daqui.